Primeiro eu queria saber um pouco da sua história. Você que já viveu tanta coisa, já tão nova. Aonde você cresceu? Você nasceu em Monte Santo, é filha de Monte Santo mesmo? Eu digo que a minha história daria um livro, viu? Daria. A gente ia passar dias conversando. Sim. Então, eu nasci em São Paulo. Muita gente não sabe, mas eu sou paulista, nasci em São Paulo. E com mais ou menos 6 anos, eu e minha mãe e mais 2 irmãos viemos para a Bahia. Mas eles são de São Paulo? Sim, hoje todo o meu familiar é de São Paulo. Só eu que tô aqui na Bahia. Eu gostei. Não quero voltar, não. Bahia tem seu sabor, né? Mulher. Já tentei, ainda fui. Passei mais ou menos um ano lá, mas não teve jeito. Voltei pra cá. Eu gosto da Bahia. Eu me considero baiana. Sim, eu também te considero baiana. Desculpa. Mas você veio com 6 anos, começou a morar aqui. E aí, só foi esse ano que você morou, foi criança ainda? Você cresceu em Monte Então, Santo? quando a gente veio de São Paulo, a gente veio para um povoado de uma cidade chamada Cafarnaum. É bem distante daqui. A gente veio com... Minha mãe tinha um esposo na época, né? Aí, na época só era eu e mais 2 irmãos. Hoje ela tem 7. A minha irmã mais velha ficou e só veio eu e meu irmão. A gente veio com esse, na época, esposo dela, né? Ficamos um tempo nessa cidade, aí ela engravidou de mais 2 e ele voltou para São Paulo, dizendo que ia trabalhar e que voltava e não voltou mais. Aí pronto, a partir daí, o homem da casa era eu. Era eu e ela para ajudar. Meu irmão, que era o mais velho, foi para outros lugares, a gente vivia indo para outras cidades, trabalhar em cafezal. Nossa, meu Deus. Aí era eu e minha mãe. Eu cuidava dos meus irmãos para ela trabalhar, né? Aí ficamos um bom tempo assim. E a gente vivia assim, de cidade em cidade. De Cafarnaum a gente foi pro Bonito, que é outra cidade também na Chapada Diamantina. Ah, então fica na Chapada Sim. essa cidade, eu já ia perguntar. Não, a Cafarnaum é no sertão, o povo diz que é sertão. E de Cafarnaum a gente foi pra Bonito, que é na Chapada Diamantina. E desse Bonito eu já vivia assim, de cidade em cidade, porque a gente não tinha lugar pra morar. E desde criança trabalhando também. Sim, desde pequena trabalhando. A gente vivia assim nas roças de cafezal, que tinha uns barraquinhos, aí levava a família. Eles iam com um caminhão, pegavam as famílias e levavam para esses lugares. Aí a gente vivia assim, de lugar em lugar. Porque a gente não tinha onde ficar. E desde muito cedo era eu que ajudava minha mãe. Aí ela engravidou, né? Ela tinha esses mais 2 filhos, que eram pequenos, eu cuidava deles para ela trabalhar. E a gente foi para a cidade de Utinga, que foi a cidade que eu morava antes de vir para Monte Santo. E aí ela teve mais 2 filhos, inclusive um dos filhos dela fui eu que fiz o parto, para você ver como era só eu e ela. Parou agora. É uma história aqui. Sério, Franci? Era. Aí, desde muito cedinho, eu trabalhava, Mas como assim você ajudava. fez o parto? Você tinha que idade nessa época? Ai, meu Deus, eu nem lembro. Não lembro. Era criança Mas eu ainda? Era novinha, sim. Aí, nessa época, ela já estava com outra pessoa. Só que como a gente trabalhava em cafezal, ele estava trabalhando, né? E aí, só tava eu e ela em casa. Aí, um dos partos eu que tive que fazer. Ela estava em trabalho de parto, não tinha como ir pra... Tinha. Aí, só tava ele trabalhando. E eu com ela em casa. E aí, um dos partos delas foi eu que fiz. Mas você ficou nervosa ou você tirou de letra? Ela ia me falando o que fazer, né? Já era o sexto filho. Ela ia me falando o que fazer e eu ia fazendo. Meu Deus. E aí, minha vida foi toda assim, mulher. A gente ia para um lugar, ia para outro. A gente... Nessa época, a gente foi para Utinga. A gente morava também num povoado, né? Que era... onde tinha as roças de cafezal e tal. Você chegou a trabalhar nesses cafezal ou só ajudava com os... Não, ajudava cuidando das crianças, né? Era ela e, na época, meu padrasto. Depois de um tempo, também, esse padrasto sumiu. E aí, homens nunca surpreendem. É por isso que eu digo, era o homem da casa, era eu. Era. Que assumia as crianças. Sim, eu que cuidava das crianças, ela trabalhava, eu cuidava. Quando não era eu trabalhando, era ela, que eu também já trabalhei em barraca de fruta. Você fazia de tudo, então? De tudo, Fazia de tudo para ajudar. Então, desde muito novinha, eu trabalhava, ajudava, né? Era eu e ela.